Então, a nossa grande batalha, num bom sentido aqui, é realmente, não é frescura, tem um diferencial, o que não quer dizer que essa criança não tem que também estar implicada no seu processo de ensino-aprendizagem, claro que sim, né? Senão não há, não, mas não é por conta da dislexia, é outros fatores, né? Então, assim, se apresenta formas diferenciais, ela vai conseguir aprender sim, e as crianças, desde pequenas, têm que entender o valor da escola e a escola se fazer valorizar, né? Não de uma forma coercitiva, mas de um lugar bacana de formação das bases da nossa sociedade, as crianças e os adolescentes. Então, esse é um trabalho muito grande. E aí entender que há, sim, formas diferenciais. E muitas pessoas com dislexia seguem tranquilamente, não precisam nem dizer sou dislexo, sou dislexa, e apresentam perfeitamente os seus trabalhos, inclusive acadêmicos. Então, não quer dizer que a dislexia, essa alteração neuropsicológica cerebral, ela vai sumir. Não, ela está ali. Aquela pessoa tem aquela alteração, mas ela aprendeu como, mesmo com essa alteração perceptiva que ela tem, visual, auditiva, ela aprendeu a como entender, a fazer a leitura daquilo. Claro que ela terá muito mais esforço, terá que se esforçar muito mais do que uma pessoa que não tem dislexia. Que nós, por exemplo, quem não tem dislexia, você não vê isso aqui serpenteando, né? Claro que está minimizado, mas você não vê isso serpenteado, né? A gente consegue ver, aí se aproximar, claro, está invertido, mas dá para fazer a leitura, tá? A pessoa com dislexia não, ela tem que focar muito mais, e ela tem uma dificuldade de atenção, né? Então ela tem que focar muito mais para entender o que está escrito. E aí algumas das estratégias são exatamente essas. Vocês percebem que é uma letra maior? Então isso facilita para a pessoa com dislexia. Não porque é visual, mas a percepção visual, ela com linhas, usar uma régua, isso tudo ajuda ela a focalizar e fazer a leitura. Então, ela vai criando as suas estratégias, tá? E, sim, sem precisar ser um material muito, muito extenso de leitura, que para ela é cansativo. Ela tem que focar muito mais, e isso requer um desprendimento de energia muito maior que a nossa, tá? Então, só para fazer um adendo sobre a questão da dislexia, eu vou retornar ali, a gente vai falar alguns sintomas e aí a gente já vem conversar um pouquinho mais, e essa parte da dislexia eu já vou ter concluída com vocês. Bom, sintomas gerais, anotem, por favor. Vocês fazem cálculos mentais? Passando por uma loja, você viu que ela está dando 30% de desconto em todos os produtos, sei lá. E aí você... Sim. De vez em quando, Pro. De vez em quando, né? É Exatamente. tudo na calculadora. Sim, às vezes, mas conforme... Ai, nossa, não passei no banco, ai, não queria pagar no cartão, né? Quanto que vai me sobrar? Será que dá ainda para pagar aquele estacionamento, sei lá? Você faz um cálculo rápido mental, né? Pois é, as pessoas com o SES, transtornos específicos da aprendizagem, isso é muito difícil para elas. Elas não conseguem fazer esses cálculos mentais, inclusive de
de planejar em 30 minutos eu consigo realizar isso e isso antes de entrar em aula. Exemplo, né? Tranquilamente. Não que elas não tentem, mas às vezes se pede, ela atrasa 20 minutos, não que é pontualmente, quer dizer, eventualmente, que aconteça isso, que ela se atrase. É regularmente, ou seja, sempre ela está se atrasando porque calcula mal o tempo dela, né? Ou esses cálculos mentais com relação a um troco, com relação a um desconto, né? Então, muitas vezes elas não conseguem. Isso para essas pessoas é muito, muito difícil. Outra coisa que é muito difícil, organização de tarefa. Então, por exemplo, com a criança, a gente vê isso na arrumação de quarto. Já não é muito maravilhoso, né? Vamos combinar aqui, né? A criança e o adolescente, ai que delícia, o que você tem que fazer? Eu tenho que arrumar meu quarto, olha que delícia, tem que organizar tudo. Olha que bênção, olha que coisa boa. Não. A criança e o adolescente geralmente não vão gostar disso. Mas vão lá começar a organização. Então, vamos supor, começar com uma gaveta. Começa com aquela gaveta, e aí, se não tem uma certa supervisão, mexe naquela gaveta e abre uma outra parte, tira não sei o quê, vai para outra parte, depois começa a mexer em outra parte, e aí você vai vendo blocos de coisas inconclusas. Então, assim, realmente, não é que começa com aquela gaveta e finaliza aquela gaveta, depois daquela parte, depois vai para a gaveta. Faz uma coisa obsessiva, né? Um certo ritual, é nesse sentido. Não, é uma coisa que começa aqui, depois para, depois fica em aberto isso, daí vai para aquilo, depois vai para aquilo. Mas uma confusão que você não tem uma organização aqui. Então, é muito complicado. Igual também tarefas escolares. Começa numa disciplina e daqui a pouco está migrando para outra, mas não concluiu aquela. Então, fica uma grande desorganização, uma grande salada ali. E quanto mais isso vai acontecendo e fica tudo emaranhado, claro, mais apavorante a criança ou o adolescente vão ficando, porque não vão dar conta. Claro, está tudo está tudo caótico, está tudo mais desorganizado do que estava antes. O que é o tempo que tinha para ter feito a atividade, a lição, né, não conseguiu fazer, porque foi se perdendo em um, em outro, e aí também o tempo vai passando, e daqui a pouco já é hora de fazer outras coisas, e não sabe se vai conseguir ter tempo para terminar a atividade para o próximo dia. E não é que não ficou, é que fica perdido. E também tem isso, né? O celular que dispersa, né? A outra coisa que também ajuda a dispersar, já tem a dificuldade de fixar a atenção, já dispersa com ele outras coisas, e por aí vai. Então, geralmente precisa ter alguém próximo, sempre fazendo um certo chamamento, uma certa auxílio nessa organização. Por isso que a gente pede para crianças o quadro no quarto, das atividades, da rotina semanal, né, para facilitar na organização da criança. Registro em agenda do que precisa ser feito, para ser organizador para essa criança. Roteiro de estudo, mais ou menos o que precisa ser estudado, senão a criança se perde. Ela se perde e depois ela vai ficando ansiosa também com isso, que é um outro fator que eu não vou trabalhar aqui agora, mas que interfere bastante. Então, a criança ela vai ficando mais ansiosa e mais angustiada, porque ela não consegue se organizar. Então, ela vai precisar sempre contar com esse apoio até que ela vá aprendendo a ter essa forma de organização internalizada. Tá bom? Mas no início é assim mesmo, né? Então, ela precisará ter essa supervisão mais frequente ainda,
do que outras crianças, que ela se perde com muita facilidade e não vê o tempo passar, e muitas vezes a sensação é que gerou muito mais desorganização e caos do que organização e arrumação. E aí ela fica muito angustiada por tudo isso. Né? Dificuldades com noções espaço-temporais. Sim, eu acho que eu já cheguei a falar, né, assim, um exemplo, a criança tem um espaço muito grande. Somente, né, ali tinha, por exemplo, uma poça d'água. Isso aparece no filme, como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial. Tem tanto lugar para desviar, e ele com o sapato todo, né, estava todo engraxado, todo alinhado. A mãe deixou ele impecável para entrar na escola. Lá era rígido, tinha que ficar todo mundo bem alinhado. Tinha uma poça d'água, todo mundo desviando. Ele faz um cálculo das passadas, mas ele pisa em cheio e aquilo esquirra, né, água com barro, enfim. Aquilo que ele estava aciado ficou sinônimo de desleixado. Então, aí vocês já viram a confusão que teve. Porque não sabe calcular direito o espaço, né, por onde está passando. Mira para acertar a bola à frente. Então, ele está mirando à frente, vai lançar para frente, a bola vai parar lá atrás. Então, são essas dimensões espaço-temporais que servem, né? Uma dificuldade, por exemplo, com coisas pequenas, como abotoar um botão, como dar a laçada no calçado. Isso é muito difícil para criança com dislexia. Isso envolve, tem que ir praticando com muita tranquilidade, com muita calma, sem pressão, né? Porque é muito difícil para essas crianças, sim. É muito preciso, é um exercício muito preciso. Trabalha com a psicomotricidade, sim, mas trabalha também com essa noção espaço-temporal. Então, o que acontece? Muitas vezes, é o que já acontece também com outras crianças, eventualmente, é normal nisso. Vai abotoar a camisa, sabe quando não calculou correto e aí fica uma ponta a mais, tá tudo desalinhado, não tá sequencial? Então é normal. Para as crianças com dislexia, vira e mexe, ou pula, aí fica que nem uma barriga a mais ali, porque pulou uma casinha que ficou solta e já foi para outra. Então é normal. A laçada, para dar a laçada é muito complicado, né? A criança, todas as crianças nessa faixa estão aprendendo, às vezes fazem de um jeito um pouco frouxo, aí desfaz, mas conseguem executar. A criança com dislexia, ela tem uma propensão a fazer mais o nó do que a laçada, porque é muito difícil esse movimento abstrato de fazer a laçada e puxar, né? Então, vai um tempinho até que ela consiga assimilar. É um tempinho um pouco maior, tá? Por causa dessa alteração senso perceptivo. Mas é possível. É possível, só será um pouco mais identificado, tá? E depois que ela aprende, tudo bem, bola para frente, vida que segue, muito bem, obrigado, tá? Então ela é plenamente capaz de, mas envolverá um tempo maior, tá? Eu, de alguma forma, fui acrescentando algumas coisas, né, nos aspectos gerais, e vamos lá. Com relação à linguagem, algumas confusões que muitas vezes acontecem, tá? Então, confusão entre letras foneticamente semelhantes. Por exemplo, tinda com tinta, pobre com podre, ó. Popre com popre com pobre, gomida com comida, omissão de letras ou sílabas, comer algumas letras, né? Que é o giado ao invés de guiado,
Ela comeu o entrando, ao invés de encontrando, e aí há uma supressão maior, né? O que ela faz? Ela condensa a palavra e, como ela já associou em alguns momentos entrando, só que a palavra correta seria encontrando. Encontro é um verbo completamente diferente de entrar. O verbo entrar é diferente do verbo encontrar, tá? Então, é no meio disso que ela vai ficando cada vez mais difícil para ela ir avançando para a questão alfabética. Então, isso é uma coisa que também precisa ser trabalhada né, contínua, mas lentamente com ela, para que essa criança aos poucos entenda, né, o diferencial entre um verbo e outro, e aos poucos comece a reter um pouco mais a sua atenção. Tá? Adição de letras ou sílabas, aí ela faz o oposto. Ao invés de comer, não, ela acrescenta para mais ainda. Muito, ainda com M, né, ao invés de muito. Fiaque, ao invés de fique, tá? E a união de uma ou mais palavras ou divisão inadequada desses vocábulos. Aniversário. Porque muitas vezes ela acha que ouviu aniversário, que é aniversário. Então ela escreve desse jeito. Lembra a alteração, né? Auditiva? Pois é. E aí ela vai registrar desta forma ao invés de aniversário. Euramaves. Um homem. Era uma vez um homem. Então, olha como ela condensa tudo, né? Era uma vez. Ela condensou numa palavra só, e um homem ela condensou numa palavra só. Tá? Leitura e escrita em espelho. Então, ela faz essa inversão, né? Então, a gente vai falar o D pelo B, né? Às vezes, o P pelo D, né? Há esse espelhamento também. O S, ora esse S, ele está representando quase que um 3, ora ele está diagonizado, então ela vai ter em vários momentos essa escrita. E mesmo sendo, tendo as linhas, vocês percebem que muitas vezes ela pode começar a escrever no meio da folha e ela vai subindo, subindo, subindo. Ela tem uma escrita diagonizada. Ou então ela começa lá em cima e vai descendo. Então, de uma forma bem irregular. É muito difícil ela se manter na linha, tá? Isso acontece de uma forma bem, bem visual, a gente observa. E aí, conforme vai se trabalhando com ela, ela vai conseguindo ter aos poucos uma simetria. E letra de forma para ela é mais fácil. Não que ela não tenha que ir para a letra cursiva, mas é um exercício posterior, que muitas vezes para ela é muito difícil mesmo. Então, a letra de forma é um recurso inicial para depois ir para a letra cursiva. Oi, alguém tem uma pergunta? Sou eu. Viu? São letras específicas que a criança, nesse caso, espelham. Por exemplo, se ela espelhar o 5, o 2 e o 6. Geralmente são essas que têm uma grafia um pouco diferenciada. Você pode pegar o P, o B, o Q, o T, eu já falei também. Essa inversão com o 5, com o 6. Então, todas essas com grafias bem diferenciais. O M, que são muito diferenciais, ela tem uma forma de espelhar muito mais fácil. O E com o 3 também.
Já o A nem tanto, o O nem tanto, né? Mas as demais, o F é um pouco mais difícil dela espelhar, mas essas outras grafias é muito fácil de espelhar, muito, muito fácil. Então, ela tem uma propensão maior, tá? E aí, a senso-percepção que ela tem faz com que a todo momento gire. Então, ela não sabe se é o B mesmo ou se é o D, porque ela vê como se aquela letra estivesse em movimento, ela não fica estática ali para a criança, ela vê de uma forma dinâmica, né, acontecendo, como se estivesse se movimentando. Então, ela fica sem referência. E essas que têm essas pontinhas, essas barriguinhas na sua estética gráfica, né, na grafia, faz com que ela se confunda mais facilmente. Sim, há uma propensão maior para essas. O S, sem dúvida. O S é muito complicado para a criança. Não só para quem tem dislexia, para as demais ele é, esse S aqui, ele é complicadinho, tá? Para as crianças. Bom, eu acredito que eu acabei falando isso, mas reforçando características das crianças com dislexia. Elas têm uma inteligência normal, tá? Presença ou não, ela pode ter um déficit do processamento auditivo, como a gente falou, uma forma diferencial de captar essa sonoridade ou não. Então, muitas dessas crianças passam por fono, porque às vezes facilita para que elas consigam decodificar audivelmente, né, foneticamente, aquelas palavras, a pronúncia e a sonoridade daquelas palavras. Então, o trabalho com fono é muito importante, né? E isso também ajuda a evitar essas falhas com relação fonética, sintática, semântica da escrita, tá? Porque muitas vezes ela vai escrever de uma forma invertida, porque é como ela está lendo, né? Nesse diferencial que ela está lendo é como ela está observando. Então, popre, ao invés de pobre. Então, popre. Então, ela vai falar e vai escrever. Pobre. Porque ela não conseguiu identificar direito que é pobre. Então, ela vai ter essa dificuldade e ela vai também reproduzir de uma outra forma. Então, ela vai perdendo essa habilidade porque ela decodificou diferente e visualmente ela também percebe diferente. Então, ela vai registrar pó, pre, ao invés de pó, bre. Onde o pessoal confunde, por exemplo, a madrasta ou madrastra. Tem muita gente que confunde isso. Né? Então, a criança ela vai, às vezes, acrescentando letras onde não teria. Tá? Então, é muito interessante esse trabalho de articulação com a fono para facilitar com que ela consiga identificar a sonoridade adequada daquele fonema. Porque assim que ela consegue entender melhor a codificação daquele fonema, isso vai facilitar com que ela perceba visualmente, né, as ortografias, ela perceba a escrita e consiga daí reproduzir isso. Tudo bem? Um estímulo bacana para essas crianças e que elas têm dificuldade, embora elas tenham uma imaginação muito fértil, né, igual N outras crianças, mas na hora delas contarem
uma situação, fazerem uma narrativa, elas são muito sucintas demais, né? Repetitivas em alguns aspectos, elas parecem que não desdobram. Sabe aquilo que parece que a história não desdobra? É muito isso, ponto, acabou. Então, isso tem que ser muito estimulado para que elas comecem também a ampliar esse repertório de significantes, né? Fazer com que elas comecem a simbolizar mais. Isso vai fazer com que elas também consigam detalhar muito mais sobre uma coisa, sobre uma situação, sobre um acontecimento. Isso vai fazer com que o quê? Ela vá ampliando também os seus vocábulos, com que ela vá ampliando seu processo de simbolização, o seu processo de articulação de uma situação para outra, articulação de pensamento. Então, ela contar um evento e poder desdobrar um pouco mais é uma forma de estimular essa criança, para que ela não fique tão sucinta em sua narrativa. Tudo bem? Tá bem no finalzinho, tá, pessoal? Bom, outras características, há uma dificuldade, né, na função expressiva, né, e que vem acompanhada, muitas vezes, pode vir acompanhada dessa alteração no processamento auditivo e visual, que a gente falei assim bastante aqui com vocês, tendo também, dentro do TEA, transtorno específico da aprendizagem, a descalculia, claro que vai ter essa dificuldade com as atividades lógico-matemáticas, tá? E, inclusive, tem um aspecto, além da dificuldade lógico-matemática, ela pode também apresentar uma dificuldade se ela tem, por exemplo, a desortografia ou a disgrafia. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir ler, entender, interpretar o que está pedindo para ela fazer naquele exercício de matemática, né? Porque muitas vezes se faz uma certa um enunciado, né, para matemática, e às vezes ela não consegue entender o que quer dizer aquilo lá. Às vezes aquilo é um amontoado de palavras que ela não sabe o que fazer numa atividade de matemática. Ela sabe o que é matemática, só que ela não está entendendo o que naquele amontoado de palavras quer dizer para ela fazer, naquilo que ela já tem dificuldade na própria matemática. Então, olha que interessante, muitas vezes a gente precisa dizer para a criança o que a gente quer que ela faça naquela atividade. Não só para matemática, eu citei matemática porque é o que chama a atenção. Nossa, mas ela não tinha tanto a questão da descalculia, era mais sutil, mas ela não conseguiu fazer. Mas ela não conseguiu fazer por uma dificuldade que realmente ela não entendeu, ela não assimilou esse conhecimento, essa competência e essa habilidade, ou realmente ela não entendeu o que era para fazer. Porque se ela tiver a dislexia, ela não vai entender o que está pedindo no exercício. Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa leitura para a criança. E aí ela faz. Aí ela consegue executar a atividade. Tá? Fica como uma orientação super importante. Muitas vezes não adianta pegar e fazer aí, mesmo para os anos iniciais, só entregar uma avaliação diferenciada, ampliada, para criança com dislexia ou com, melhor, transtorno específico da aprendizagem. Muitas vezes você precisa ler aquele enunciado para ela, porque ela ela está correndo os olhos e não está entendendo o que é para fazer ali. Tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes também. Bom, o último aqui, pessoal, aprendizagens, fatores biopsicossociológicos, né, e relacionados ao contexto da dislexia.
Claro que a dislexia ela tem esses aspectos gerais, mas nunca a gente diz que é um quadro, né, com essas especificidades da dislexia. Sempre é um ser humano que tem as suas singularidades, tem a sua personalidade e que apresenta uma dislexia. Então eu tenho, por um lado, um ser humano que tem uma autenticidade, uma forma de ser, e junto com isso ele tem uma dislexia. Então há casos e casos. É isso que eu quero trazer aqui. Muitas vezes vocês vão falar assim, mas eu tive uma criança que tinha dislexia que não tinha nada a ver. Sim, que nós somos seres iguais em direito, mas diferentes uns com os outros. Então aquela criança com a dislexia é a mesma coisa. Não é porque tem dislexia, a gente precisa quebrar aquela ideia pré-concebida de que porque tem dislexia todos são iguaizinhos. Não. Tem a dislexia, que é um elemento diferencial ali, sim, mas ali é um ser humano com as suas características de temperamento, de comportamento, de caráter, de personalidade, com as suas vivências dentro da família, dentro da comunidade, né, do entorno social, que tem características socioculturais também. Então, é isso que a gente sempre lembra, tá? E que, por conta disso, você pode ter, numa mesma sala, 2 alunos com TEA, no sentido de transtorno específico da aprendizagem, e estratégias super diferenciais de um para outro. Porque esse não precisa desse recurso de fazer a leitura de enunciado. Mas esse aqui, ele não, por mais que ele não precise da leitura do enunciado, em muitos momentos você precisa chamá-lo para que ele faça uma complementação oral daquilo que ele aprendeu, porque você está em dúvida se ele realmente aprendeu aquilo, ou aquilo ainda falta alguns pontos, para entender realmente. Então, é de indivíduo para indivíduo, tendo dislexia, tá? Então, nunca uma atividade diferenciada, necessariamente ela é igualzinha para cada um, tá? Isso é um grande equívoco, porque às vezes a necessidade de um é de uma outra ordem que a necessidade do outro, tá? Muito obrigada, eu vou voltar com vocês aqui. Então, este eu vou tirar.